Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa live Ampiconte. Hoje nós vamos tratar sobre o fortalecimento dos PPGs de contabilidade e Ampiconte. Então, nós agradecemos desde já a participação do professor Fábio Fresati, professora Ilse, professor Jorge Tetsumi, professor Hernani Otti. Agradecer também aos nossos colegas aqui da diretoria do Ampiconte, professor José Elias, professor Marcelo Botelho, professor Edilson Paulo, e eu sou a professora Andréa Gonçalves, aqui da UNB. Boa tarde a todos. Bom, para a gente falar um pouquinho de cada um dos participantes aqui da nossa live, eu queria apresentar rapidamente cada um dos professores que participarão dessa discussão, né, dessa conversa. Então, o professor Fábio Fresati, todos já conhecem, é diretor da FEA USP, né? Ele é membro de comissões de avaliação da CAPES e CNPq, editor-chefe da revista Contabilidade e Finanças, e foi o nosso primeiro presidente da Ampiconte a partir do ano de 2006, ao lado dos colegas como a professora Ilse, professor Jorge Tetsumi. Professora Ilse é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, também membro efetivo assessor do CNPq, né, desde 2019. Na Ampiconte, foi presidente entre 2010 e 2013, diretora científica no período de 2006 a 2009. Bem-vinda, professora Ilse. Professor Jorge Tetsumi, nosso colega aqui na Universidade de Brasília, professor titular, fez parte da diretoria executiva da Ampiconte entre 2007 e 2013, foi editor-chefe do periódico Contabilidade, Gestão e Governança, é bolsista Produtividade de Pesquisa desde 2014. Boa tarde, professor, e boa tarde, professor Hernani Otti, que é professor titular da Unicinos, é membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis e Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, foi presidente da Ampiconte entre os anos de 2014 e 2015. Boa tarde a todos. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo aqui. Eu vou passar primeiro a palavra para o professor José Elias, que ele gostaria de trocar uma rápida ideia com o professor Fresati, e aí nós damos seguimento. Vai lá, professor. Obrigado, Andréia. Obrigado a todos por terem aceitado o convite de participar da nossa live. Obrigado a todos os participantes. Não vou tomar tempo. Eu gostaria, na verdade, de pedir ao professor Fábio Fresati para poder ler a carta do primeiro Congresso Ampiconte, para a gente poder fazer uma rápida viagem ao tempo. Foi bem interessante. Logo depois da eleição, né? Alguns meses depois, ele encontrou a carta e compartilhou conosco. Eu gostaria que todo mundo pudesse ler brevemente, é bem objetiva, mas é bem legal ver como é que eles visualizaram lá atrás o Ampiconte, né? E como estamos hoje, os PPGs, o Ampiconte. Então, eu gostaria, se for possível, fazer essa leitura para a gente. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Quero saudar o Zé Elias, o Edilson, a Andréia, Marcelo, a Ilse, Jorge, Hernani e cada um de vocês. Eu sempre que tenho a oportunidade de estar no Ampiconte, eu sei que estou entre amigos. Vamos lá. Eu pedi para as pessoas fecharem os olhos, tá, pessoal? Infelizmente ou felizmente, isso era importante do ponto de vista de visualizar o futuro. E começa assim. Gostaria de saudar a mesa e, dessa forma, cumprimentar individualmente cada um dos presentes nesse primeiro Congresso Ampiconte, que tem como lema a pesquisa na evolução das ciências contábeis. Feche os olhos. Imagine que estamos num momento futuro. Esse momento futuro tem um pensar, né? Eu quero saudar, nesse momento futuro, todos os presentes na abertura do 20º Congresso Ampiconte. Depois de tanto tempo, podemos nos orgulhar das coisas que estão feitas e planejar aquelas que desejamos fazer. Temos mais de 30 cursos com doutorado e o interesse pelo pós-graduação aumentou muito. Com isso, a relação alunos-docentes melhorou muito nos últimos 20 anos.
Também é importante o fato de que temos 15 periódicos internacionais ligados aos programas de pós-graduação brasileiros. Nas últimas reuniões científicas da área de física, química e medicina, docentes dos nossos programas de contabilidade têm sido chamados a participar, o que muito nos orgulha. Finalmente, numa pesquisa recente, a carreira melhor avaliada pelo mercado foi a da contabilidade. Acabou a mensagem. Não riam, ou podem abrir os olhos, tá, pessoal? Não riam, nem desdenhem das minhas palavras. Tudo isso já é um sonho. Sim, hoje é, mas pode ser realidade no futuro, se nós desejarmos e trabalharmos para isso. Se nada fizermos, vai ser difícil ter algo do que se orgulhar. A verdade é que estamos em 2007 e esse é um momento importante para a contabilidade no Brasil. É um momento histórico para nós. Durante muito tempo, a contabilidade sonhou com uma associação que pudesse representar a pesquisa contábil brasileira com a sua cara e personalidade. Agora tem. Não significa que os nossos problemas acabaram. Na verdade, apenas começaram a ser tratados de uma maneira conjunta pelos atores mais interessados na pesquisa e ensino de contabilidade no país. Temos muito para aprender e muito também a fazer, mas a ocorrência desse congresso é o início de uma longa trajetória. Realizações como esta só ocorrem a partir de sonhos coletivos. O nosso sonho começa a se tornar realidade. Sonhar é preciso, como dizia o poeta. Realizar também é preciso. Nosso campo é muito vasto em termos de oportunidades e desafios. A pesquisa contábil no Brasil é necessária, mas nem sempre é adequadamente entendida e valorizada, tendo que brigar por espaço mais condizente e adequado na nossa sociedade. No que se refere à inserção da mesma no cenário internacional, as perspectivas são ainda mais complexas, demandando direção, recursos, inclusive financeiros, energia e muita criatividade por parte da comunidade acadêmica. Embora o primeiro mestrado da área date da década de 70, assim como o doutorado, nós não passávamos de 3, no início da década de 90, não passávamos de 3 programas. No início do milênio, éramos 8. Na fundação da Ampiconte, 13, e agora 17, sendo um único com doutorado. Crescimento é importante e qualidade é fundamental. Temos um grande desafio. A comunidade está observando os nossos passos e cobrando as nossas ações. Temos muito trabalho pela frente e vamos desenvolver. No fundo, isso tudo depende de nós, da nossa vontade, disposição e criatividade. Um congresso é um espaço de convívio pessoal e intelectual para os membros de uma área. Serve para fazer novos amigos, encontrar pessoas queridas, conhecer lugares geniais e apresentar trabalhos nessa ordem de importância. O nosso começa bem, sendo classificado na última reunião do Qualis como Nacional A, o que ao mesmo tempo nos traz orgulho e nos traz também obrigações e compromissos dos quais jamais nos furtaremos. Espero que todos possamos atingir os nossos objetivos nesse congresso, mas se isso não acontecer, lembrem-se que o nosso primeiro, tal qual um recém-nascido que precisa de uma chance para melhorar e aprender. Nesse sentido, quero convidá-los a serem cúmplices, apoiadores, tutores dessa criança promissora e bela. Gostaria de gastar algum tempo com agradecimentos, com a certeza de que seria injusto esquecendo de alguém, o que me permite ser redimido por desculpas antecipadas. Eu faço isso até hoje, tá, pessoal? Começo agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos de associarmos. Devemos agradecer e parabenizar o povo gaúcho pela recepção e carinho nesse local agradável e propício, em especial a Unicinos, institucionalmente representada pelo seu reitor de administração, o professor Célio Pero Wolfart, e pelo coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, professor doutor Hernani Otti. O professor Hernani garantiu que o friozinho seria acompanhado de neve. Vamos ver. E quero agradecer ao CFC, na pessoa da sua presidente, a senhora Maria Clara, bem como a Pricewaterhouse, na pessoa do seu presidente, senhor Fernando Lima, parcerias da primeira hora, aquela que a gente não se esquece jamais. Elas permitiram o desenvolvimento do projeto do Congresso. Deve ser lembrado os patrocínios do CNPq, CAPES, Itaú, Deloitte, Atlas,
bem como apoios Unicino, FURB, UNB e USP, relevantes para que chegássemos aqui. Quero também agradecer os nossos palestrantes, Lee Radenbach, Clóvis Machado da Silva, Piotr Tresniak, Tomás Aquino Guimarães, Carlos Alberto de Mello e Souza, Josi Simeone e José Alonso Borba. A aceitação e doação do seu tempo na participação desse congresso nos traz muito prestígio. Não podemos esquecer do apoio de tantos companheiros e companheiras que colaboraram na coordenação das linhas de pesquisa, avaliação de trabalhos, coordenadores de mesa, debatedores, autores, apresentadores e o pessoal de apoio da Unicinos, FURB e USP, e da Pegatur. Muito obrigado. E aqui também quero agradecer a AMPAD, a associação que tem apoiado a contabilidade e foi o referencial para o desenvolvimento da massa crítica da Ampiconte. Um ninho de aprendizagem é muito importante para o desenvolvimento de um projeto como esse. Clóvis, muito obrigado. Que ótimo, hein, professor? Quero agradecer. Professor Elias. Nossa, realmente é marcante. Eu gostei muito dessa carta e é emocionante também ao mesmo tempo. Já deixo já para vocês, obrigado. Obrigado. Eu devolvo a palavra, Zé Liz. Tá. Zé, quer falar? Não, por favor, André, por favor. Não, tá bom. Obrigado. Professor Fresati, então, dado a introdução que o senhor fez, o preâmbulo que o senhor apresentou com essa carta, o senhor poderia aprofundar um pouquinho mais, né, esse movimento e a importância de pensar a Ampiconte, né, enquanto um movimento para melhorar o campo da contabilidade no Brasil. Como é que foi esse tempo naquela época? Muito obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer os meus companheiros, né, Ilse e Jorge, por terem participado dessa aventura, né, aceitar esse desafio durante 4 anos. Depois a Ilse continuou na diretoria como a presidente da Ampiconte. Então, a experiência com Ilse e Jorge foi uma experiência em que nós trabalhamos muito, mas nós nos divertimos bastante também. E eu aprendi muito com vocês. A energia e a proatividade da Ilse são ímpares. E o pragmatismo e a visão de compromisso do Jorge são exemplares. Muito obrigado. Eu queria falar um pouquinho sobre o ambiente da Ampiconte no momento da fundação. A contabilidade no Brasil existe desde longa data e a massa crítica profissional proporcionada pelo CFC ou organizada pelo CFC ou de alguma forma no âmbito do CFC sempre existiu. E a massa crítica acadêmica, ela também. Então, nomes como Sérgio Dícelos, Eliseu Martins, Reinaldo Guerreiro, Ilan Lima, Armando Catella, Josi Simeone, desenvolveram trabalhos, orientaram alunos, fizeram publicações. Então, a ideia dos programas de pós no Brasil existia. Quer dizer, era uma coisa importante do ponto de vista geral, mas nós tínhamos um único doutorado no universo de 14 programas de pós lá em 2005. O programa de pós da Universidade de São Paulo ela veio da década de 70, né, tanto o mestrado como o doutorado. Mas no âmbito acadêmico, nós fazemos parte da AMPAD. Para vocês terem uma ideia, na CAPES e no CNPq não existia o nome contabilidade. Eu sei que hoje é difícil da gente entender isso. Como não existia? Não existia. Nós éramos parte da administração. E aí eu preciso agradecer realmente o apoio que a AMPAD sempre deu à área da contabilidade. Quando eu cito o Clóvis Machado da Silva, ele, como presidente da AMPAD, ele nos ajudou muito, ele nos acolheu. Ele, de alguma forma, nos proporcionou um espaço para que nós crescêssemos e fôssemos reconhecidos. A identidade aí é muito importante, mas ela depende também de uma lógica institucional coletiva, né? Na CAPES, nós tivemos muita ajuda, não só do próprio Clóvis, que em algum momento foi coordenador de área na CAPES, na área de administração, e a contabilidade estava dentro da administração, assim como Sônia Calato, uma pessoa excepcional que trouxe um apoio imenso à contabilidade, olhando com atenção as peculiaridades, e o Tomás de Aquino Guimarães,
que, de alguma forma, sempre estimulou a contabilidade no sentido de ter a sua própria identidade. Essa palavra é fundamental. E não só uma identidade em cada programa, mas como área dentro de um ambiente maior, né? E aí eu queria citar para vocês, porque essa parte da história é importante. Nós fomos caminhando e, num certo momento, o Renato Janine Ribeiro, que foi, ele era, na época, o diretor de avaliação da CAPES, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, lá na GV, ele fez questão de fazer uma reunião com a gente, informando que a CAPES tinha atendido o nosso pleito e ia colocar o nome contabilidade dentro, como existente. Eu não sei se vocês conseguem perceber o que não existir, quer dizer, de alguma forma aparecer dentro de um bloco. Então, é muito importante quem nos ajudou, quem nos respeitou e, de alguma forma, nos apoiou em toda essa sequência, né? Então, isso foi um fator importante e o nome é a raiz da identidade. Quer dizer, nós existimos. Isso dá chance para contatos, para apoios, para bolsas, enfim, toda uma sequência de coisas que a área precisa, sempre precisou e sempre vai precisar. E no CNPq, particularmente, foi a mesma trajetória. O nome não existia. E o apoio do Tomás de Aquino foi fundamental. Quer dizer, ele incansavelmente mostrava que era importante. E cada vez que a gente terminava uma reunião, a gente entregava uma carta para a diretoria do CNPq pedindo que o nome fosse reconhecido dentro da área. Então, esses agradecimentos, eles são fundamentais. A gente não pode esquecer dessas pessoas, porque elas foram decisivas. Agora, por que nós precisamos de uma associação, hein? Quer dizer, qual é a necessidade em si, né? Porque é assim que funciona a área acadêmica. Há algumas trajetórias de outras áreas consolidadas, então, a física, a psicologia, por exemplo, já tinham isso há muito tempo e geravam interface de discussão não só com as agências, como CNPq e CAPES, como ambiente internacional. Então, isso era algo que a gente precisava num certo momento, mas nós demoramos um pouco para perceber e para conseguir realmente desenvolver essa questão. Quer dizer, além da questão política propriamente dita, era importante entender que nós teríamos que ter um evento com a nossa cara, uma revista com a nossa cara, discussões que, de alguma forma, tivessem a expressão da nossa personalidade. Então, esse é o primeiro item, é o ambiente que nós vivemos. O segundo diz respeito às reuniões. Então, para mim é importante mencionar isso, porque nada sai do zero, né? As coisas vão aparecendo, amadurecendo, conversando. E nós tivemos uma sequência de reuniões. São 3 reuniões. A primeira aconteceu em 2005, em julho, logo após o Congresso USP, em que nós conversamos. Olha, será que faz sentido? Será que está na hora? Será que a gente tem algo a ganhar? Será que as pessoas vão apoiar? E dessa reunião nós marcamos uma outra reunião, uma praia maravilhosa. Santa Catarina é um lugar assim fantástico, né? Em Itapema, um frio miserável, mas um ambiente fantástico em que nós conversamos de uma maneira estruturada. Então, o que nós fizemos em Itapema? Nós levamos lá uma pauta com proposta de estatuto inspirado na ANPAD, mas adaptado para as nossas necessidades. Uma primeira tentativa de nome. Acho que nós gastamos mais tempo discutindo o nome do que o estatuto. Algumas coisas que o grupo em si queria mostrar que gostaria de ter relacionamento. Então, nós criamos lá a figura do sponsor, ou seja, 2 programas estariam apoiando uma revista de um outro programa. Quer dizer, começar a trabalhar junto, né? No meu tempo, a gente diria, começamos a namorar, né? Piscar para a moça, alguma coisa assim, porque a gente não tinha muita interação. A gente se encontrava na ANPAD, nos eventos da ANPAD, mas não era algo que era nosso do ponto de vista pleno, né? Discutimos o evento, mas isso não avançou muito. Discutimos uma base de dados, né? Pô, vamos conhecer o que o outro tem? Então, essa iniciativa ocorreu, a questão de escolha de presidente e a autonomia para escolher a diretoria como um todo, então isso foi decidido lá. E aí
que deu uma pequena travada, né? A internet do professor Fábio não está tão boa, acho que oscilou um pouco. Acho que nós Professor tivemos Fábio, problema. esse é o novo normal. Enquanto a gente tenta ajeitar a situação do professor Fábio, eu peço licença a todos para a gente dar continuidade nessa fala que ele teve aí, né? E pedir para o professor Jorge falar como é que foi isso, do ponto de vista administrativo, como é que foi essa articulação para pensar Ampliponte do ponto de vista administrativo. Vocês tiveram apoio de alguma instituição, apoio financeiro para conseguir organizar a associação, professor Jorge? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui compartilhando essa live com todos vocês. André e toda a diretoria da Ampliponte atual, nossos agradecimentos. Bem, após a primeira reunião no Congresso da USP, depois, lá em Itapema, nós tivemos já praticamente uma reunião de constituição, que foi lá na capital do Espírito Santo, foi em Vitória, né? E onde delineamos essa questão da escolha do presidente, a escolha da diretoria, que ficou a cargo do presidente, ou seja, não foi uma votação para o presidente, para o diretor científico e para o administrativo. Foi a ideia de que tivesse uma unidade em que o presidente, que mal conhecia, quer dizer, mal nós conhecíamos, não é que nós não conhecíamos, mas, na verdade, a gente não tinha tanto contato. Então, no início, essa ideia foi colocada, mas eu lembro que o professor Josir Simeão Lopes diz, olha, o Fábio, por unanimidade, ele deve ser o presidente, porque foi a pessoa que conduziu, liderou e tem que deixar o Fábio escolher a sua equipe. Onde desse entendimento que todos concordaram, acho que todos, exceto algumas, mas no fim isso é de menos. E você está dando uma risada, mas deixa para. A questão da escolha foi em função da confiança que o Fábio tinha nas pessoas mais próximas, que já tinham, de alguma forma, um entendimento anterior com o Fábio. Questões administrativas, nós não tínhamos um dinheiro sequer, e aqui eu tenho que agradecer, ele não vai fazê-lo por uma questão pessoal dele. Mas eu tenho que agradecer a FIPECAF, porque quando a gente não tinha um dinheiro, não tinha um centavo, e a gente tinha que constituir a empresa, e tinha que registrar na junta comercial, como todos vocês sabem, né? Toda empresa tem que registrar, não na junta comercial, mas no registro em cartório, que é uma sociedade civil. E aí a FIPECAF nos deu R$2.000. R$2.000 na época. Tá certo que R$500 ela pegou de volta quando nós organizamos um primeiro evento para arrecadar algum fundo que se chamou primeiro workshop de editores e de periódicos científicos. Foi uma forma de a gente arrecadar um pouquinho de recursos para poder fazer face às necessidades de última hora. O professor Piotr, a quem o professor Fábio mencionou, fez uma palestra e, mais uma vez, a FIPECAF foi quem funcionou como caixa do evento. Vamos dizer, coordenou todo o recebimento e depois o repasse do recurso. Nós não tínhamos uma estrutura nenhuma. Nós não tínhamos, quer dizer, posteriormente, quando nós abrimos uma conta, o caixa e toda a parte administrativa funcionava na minha mesa lá dentro da UNB, né? Dá para perceber. Então, as dificuldades no início, realmente, depois o professor Hernaniotti vai comentar um pouco sobre essa questão, mas quando a gente foi dialogar com o dono do hotel lá em Gramado,
A gente lá com o boné na mão, né? Mas para reservar um hotel, um belíssimo hotel, a gente não tinha um dinheiro sequer. Mas vocês não têm nada para... E a gente disse, não temos. Aí o Hernani, que nos ouve, falou, não, mas eles estão começando agora, mas eles não são picareta, não. Eles são... E o Hernani, graças às palavras do Hernani, a gente conseguiu, na base da palavra e da confiança, que eles reservassem, não me lembro se era 50 apartamentos, 50, 60 apartamentos para o nosso congresso. O pior é que nós não conseguimos encher os 50, 60, enchemos acho que uns 30 e poucos apartamentos, porque, enfim. Então, o professor Fábio está chegando. André, veja como é que você quer conduzir. Se ele quer, tá bom? Então, eu estava falando... Fábio, está me escutando? Fábio? Desliga. Não, na sua desaparecida involuntária, eu avancei um pouco sobre USP, Itapema, Vitória, adentrei um pouco sobre a questão do primeiro workshop, que a gente não tinha nenhum dinheiro, e a gente entrou também um pouquinho nessa discussão Olha, professor. Professor Fábio, quer continuar? Obrigado, professor Jorge. Se o Jorge quiser terminar, eu volto depois, não tem problema. Aí fica à vontade. Posso continuar, mas tá? Eu não vou conseguir mostrar as fotos. Eu estava pensando assim, se eu dependesse da internet em Gramado, deveria ter sido bem difícil, porque é um desafio que a gente não tem controle. Eu já desisti de ficar pedindo desculpas pela internet, porque isso não tem jeito. É algo que a gente realmente não controla. Eu estava tentando mostrar aqui uma foto do trio, né, de nós três, e a foto do grupo que estava em Vitória no momento da fundação da Ampiconte. Mas eu estou usando o celular, não consegui ajustar no computador, então eu vou ficar devendo isso ou volto em algum outro momento. Mas eu estava comentando a questão das reuniões, então elas foram muito importantes. Elas trouxeram uma chance de conversa e de definições que, na verdade, deram sequência às atividades que nós desenvolvemos. O Jorge comentou a questão do congresso, né? O congresso lá de Gramado. E eu também gostaria de falar um pouquinho, eu sei que o Hernani também vai falar um pouquinho sobre isso, porque ele foi muito especial. Quer dizer, essas pessoas que estiveram lá, elas realmente elas participaram. Nós trabalhamos muito, os nossos cônjuges trabalharam demais. A minha esposa, o marido da Ilse, a Helena, a esposa do Jorge, a gente comia sanduíche, pizza ou coisa do tipo nos congressos, mas a gente queria que as coisas acontecessem e nós não tínhamos muito recurso. Evidentemente que Gramado só aconteceu porque Hernani Otti colocou lá o fio de bigode e nos apoiou, porque a Maria Clara apareceu com um cheque, pessoal. Senão a gente não teria recurso para pagar Então a gratidão é muito grande em relação a isso, né? E eu já comentei na leitura da carta alguns agradecimentos especiais, né? Uma coisinha assim de folclore. Na véspera do início do congresso, nós não tínhamos um grupo folclórico para fazer a abertura. Então, nós fomos jantar num lugar e, tipo assim, alguma coisa antes das 10 da noite, o Jorginho estava discutindo lá com o conjunto para ver se fechava ou não. Então, assim, era muita aventura. E foi excelente, foi espetacular, foi algo muito gostoso de a gente assistir. Nós somos acadêmicos, mas a palavra muito gostoso é muito importante, é isso que dá gosto para a vida da gente. E o final desse evento... Fábio, só interrompendo, eles queriam R$700. Eu consegui baixar para R$500. R$500. Bom, o Jorge foi xingado lá, mas olha, foi ótimo.
E o fechamento desse congresso, que para mim é inesquecível, nós prevíamos tudo, né? Mas a vinda da Maria Clara para a abertura, como é que se diz? A dificuldade do avião pousar, né? Porque Gramado não é tão perto assim do aeroporto, né? Então, foi tudo assim muito emocionante. E tem um ponto, viu, Hernani, que eu tenho muito carinho, muito apreço por vários estados do Brasil, mas o Rio Grande do Sul é um estado bem especial nesse sentido. E eu não sabia como terminar o congresso. Como é que se fecha um congresso? Olha, muito obrigado por tudo. Não, peraí, eu quero uma coisa que fique um gosto bom na boca. O cara volte falando, eu venho para o próximo, pô, que legal, né? Foi bacana e tal. Eu pensei, falei, já sei. E aí eu pedi para tocar, né? Eu, enfim, conduzi o fechamento, todo mundo agradeceu, tal, Ilse, Jorge, o Hernani, e aí eu pedi para tocar o que a gente chama de hino do Rio Grande do Sul. Pessoal, eu nunca vi tanto farroupilha de pé com a mão no peito, emocionado, tinha lágrima caindo. E esse cara aí, chamando Hernando Iota, era um dos que estava assim. Então foi muito legal, foi muito gostoso. E a última coisa que eu quero falar em relação ao evento foi o evento de São Paulo. Por que nós fizemos um evento internacional em São Paulo em 2009? Porque nós precisávamos disso. Quer dizer, os saltos, eles são paulatinos, mas a ideia é que a gente pudesse ter uma inserção maior, já que foi para isso que a associação foi criada, né? Uma lógica de coordenação nacional e expansão internacional. E aí, uma negociação com a Donna Street, que era a presidente, na época, do IAAER, que é uma instituição muito bacana do ponto de vista internacional, focado em contabilidade, com muito apoio das Big Four, e uma negociação cumprida, mas nós acertamos, porque ela imaginava que o evento fosse um evento que gerasse um superávit muito grande. Eu mostrei para ela que aquilo, na verdade, é o que a gente precisava fazer no sentido institucional, de crescimento. Então, foi muito bacana, porque ela aceitou, ela entendeu isso. E nós tivemos naquele congresso a Mary Bart, foi a primeira vez que ela veio para o Brasil, o Belvert Needles, que é um professor sênior muito conhecido na área de contabilidade financeira, Joana Ho, contabilidade gerencial, e top na publicação de Behavior Account, Marian Powers e o Lee Hadenbach, que eu já mencionei, que era um pesquisador com muito carinho pelo Brasil, né? Richard Wilson, Kazuo Hiramatsu, Hervey Black, Michael Wells, além da própria Dana Street, que fez vários eventos. Eu queria contar além desse Satoshi grupo... Sugahara. Eliseu Martins. Oi? Esqueceu nosso amigo Satoshi Sugahara. Satoshi. Nós tivemos Eliseu Martins, Nelson Carvalho, Alexandre Broedo, Piotr Trasniak. Mas eu vou contar uma coisinha sobre esse japonês aí. O Kazuo Hiramatsu é um professor sênior japonês. Quando ele vem para o Brasil, os alunos de origem oriental que tiveram experiência com ele roubam o cara, ele some, né? E a gente tinha que tomar cuidado com ele, porque a saúde dele é uma pessoa com uma idade, digamos assim, avançada. E ele tinha uma palestra que era muito esperada por nós. E seria traduzida. Então, a tradução para a língua portuguesa. Ele ia falar em inglês, né, língua portuguesa. O que aconteceu? Nós não cuidamos dos atrasos, e quando nós percebemos no auditório da USP, as tradutoras tinham ido embora. E aí, e agora? Nós não podemos deixar, né, de ter a palestra dele e como é que a gente faz? E o Jorginho não piscou, pessoal. Em décimos de segundo, eu resolvo. Ele foi lá, falou com o Kazuo, e ele combinou o seguinte: o Kazuo ia falar em japonês e ele traduzia em português. Até hoje, o Jorge ainda não admitiu que ele inventou a palestra, tá, pessoal? Porque ele transmitiu a palestra e eu desconfio que ele inventou a palestra, mas foi brilhante, foi muito bacana e parabéns de novo. Sobre a ASA, eu tenho que agradecer o Piotr. O Piotr sonhou com a ASA, trabalhou por ela, brigou, e na verdade foi o primeiro editor, depois o Alonso deu sequência, e aí nós temos toda uma sequência, e hoje o
o Paulo administra, né? Mas a ideia de que ter um periódico seria importante para que fosse filtrado os principais anseios da comunidade. Bom, o fim da minha fala consiste em desejar vida longa e feliz para a Ampiconte e que ela consiga continuar proporcionando aquilo que foi a grande motivação da sua criação. Contribuição para a identidade e o sucesso da contabilidade em termos de área acadêmica. Muito obrigado, eu devolvo a palavra. Que coisa boa, hein, professor? Obrigado pelas palavras que são inspiradoras para todos nós aqui, né? Professor Jorge, eu queria que o senhor falasse um pouco. Professor Jorge, nós gostaríamos que o senhor falasse como é que foi conseguir pessoas, apoiadores, para recém-nascido Ampiconte. Dá para repetir? Associados individuais. Como é que foi, professor? Como é que foi o senhor conseguir apoiadores? Em 5 minutos eu tento resumir um pouco, porque eu sei que o horário, aí você tem muita coisa para falar. Bom, inicialmente, ser diretor administrativo financeiro da Ampiconte, e por 8 anos, né, no meu caso, eu fiquei nos 4 anos do Fábio e depois 4 anos com a Ilse, em 2 mandatos cada um. Então, eu fiquei 8 anos como diretor administrativo financeiro e eu nunca seria um presidente, porque eu era o cara mais chato de toda a diretoria. Porque, normalmente, quando tinha alguma reunião, nos congressos ou qualquer outro congresso, e tinha aglomeração, que hoje em dia, por causa da pandemia, não tem, né? Mas quando eu chegava, as pessoas já se fugiam, porque eu chegava e dizia, você está me devendo tanto. E eu chegava e dizia, as pessoas, não, e no meio da Assembleia, eu falava, não sei o que lá, alguns programas, né, estão devendo, eu acho que a gente tem que ser, eu era muito cara de pau nisso. E eu olhava para o cara, e o cara, às vezes, não sei se o Alonso está assim, Alonso olhava para mim e dizia, por que você está falando olhando para mim? Eu falei, nada. Não estou olhando para você. Então, algumas coisas como associado contribuinte associado individual. Aqui, só para comparação, a primeira taxa de cobrada da entidade da entidade foi de R$ 1.680. Depois de regatear muito, tive que abaixar um pouco o valor. R$ 1.680 foi a primeira taxa cobrada de cada programa. E cada associado eu incentivava aqui pagasse R$100. E eu dizia o seguinte, olha, vocês que são alunos de pós-graduação de uma instituição pública, poxa, eu acho que tem que pagar. E eu distribuía, naquela época era tudo impresso, né? E distribuía os formulários. Eu falei, vou passar a recolher. Os alunos que entravam só eram matriculados se pagassem a taxa de associado individual. E aí também tinha outro, aí é um paralelo, e eu tenho que agradecer, eu não posso deixar de mencionar a questão do José Martoni Alves Coelho, Maria Clara Cavalcante Bugarim e o Juarez Domingo Carneiro, pelo menos num dos mandatos, são as pessoas do Conselho Federal de Contabilidade que ajudaram a nossa associação. E uma forma de retribuir isso ao Conselho dizia o seguinte, todos os alunos que são contadores têm que mostrar comprovante de que pagou o Conselho, o registro do Conselho, que esse ano está meio caro, né? Mas todo mundo tem que pagar. E me mostrem e tragam um comprovante. Então, é uma forma de vocês retribuírem ao Conselho tudo que ele faz pelo programa e pela Ampiconte. Então, isso aí foi uma coisa que a gente fez. A questão eu tenho que falar um pouco do Hernaniotti, que o Hernaniotti, Anísio Cândido Pereira e a Sandra Maria Santos, a Sandra lá do Ceará, foram os primeiros membros do Conselho Fiscal. E vocês pasmem, quando eu entreguei o primeiro relatório, eles me devolveram dizendo que tinha um valor errado. O valor errado, eles apontaram uma diferença de R$1. R$1, porque era despesa. Eu tirei o extrato no dia 31 de dezembro, antes da meia-noite,
5 da tarde, sei lá, e depois caiu uma despesa de R$1, que era a despesa de comissão bancária, xerox, a despesa bancária. Então, deu diferença de R$1. E o Hernani, o Anísio e a Sandra me devolvendo, dizendo que tinha diferença no saldo bancário. Essa é uma coisa que... Né? Quando a gente fala da administração e eu tenho que também agradecer agradecer ao mestre de cerimônias, acho que foi mais da Ilse, o nosso professor e chefe de departamento, Paulo César Mendes, que eu economizei com isso um dinheiro de mestre de cerimônias, né? A Ilse está rindo lá, mas economizei porque na gestão do Fábio nós pagamos um mestre de cerimônias e eu peguei o professor Paulo Mendes para ser o nosso mestre de cerimônias. Então, economizei mais um dinheiro aí. E também, uma forma, eu dava um desconto para aluno de mestrado e doutorado pagar sua taxa de inscrição com redução de 10%, desde que apresentasse um comprovante que era matriculado num programa em pós. Aí os alunos não pagavam 10% a menos e queriam... Eu falava, eu vou permitir que vocês assistam, mas o certificado eu vou reter até que vocês paguem. E no meio o Fábio lembra-se disso também, eu chegava e dizia, olha, eu como administrativo tenho que cobrar vocês, tem fulano, Beltrano, não apresentaram ainda o comprovante e estou retendo o certificado aí com vocês. Então, são coisas assim que... E na questão de... O grande problema que a gente teve, embora nós não sejamos instituições públicas, é que todos os recursos que vêm da CAPES e CNPq eram recursos carimbados. Então, a gente não tinha tanta liberdade o primeiro contato que eu, o Fábio e a Ilse fazíamos com o hotel, vem cá, vocês podem dar 2 notas fiscais com aluguel de salas, aluguel de equipamentos, tudo. A mesma coisa, só que, na verdade, uma boa parte era a refeição, né? Que é a despesa mais cara. Ela falou, não, nossa auditoria não permite, então a gente parava a conversa, então não tem conversa. E a gente só fazia isso com hotéis que negociavam, diz, olha, a CAPES não conversava com o CNPq. Depois a Ilse conta um pouco essa história. E, só para fechar, em 31 de dezembro de 2006, o saldo de bancos e o patrimônio líquido era de R$18 mil, e em 31 de dezembro de 2013, quando deixei a diretoria após 8 anos, eu deixei um saldo de R$582 mil. Espero que a diretoria atual tenha dobrado esses recursos, né? Eu acho que já estava na hora de dobrar esses recursos, né? E que, durante todo esse período, foi um prazer muito grande de minha parte trabalhar com a Ilse e com o Fábio, porque aprendi muito com eles. Eu era muito do lado, assim, desculpe a expressão, cara crachá, pagou ou não pagou. Então, essa era a minha função. Eu acho que, de certa forma, eu desempenhei esse papel porque eu cuidava do dinheiro dos outros também, o melhor, preocupava muito com o dinheiro dos outros. Foi isso que eu fiz de minha parte, acho que, de uma maneira geral, é isso. Muito obrigado, até mais. Obrigado, professor Jorge. Até hoje, o senhor tem o pendrive para emitir os boletos da Ampiconte guardados aí na sua sala, na UNB. Tem até o pendrive do Banco do Brasil, quando tinha conta, mas eu acabei. Tem um pendrive dos associados individuais. Isso tem. Isso já dá para a gente resgatar aqueles antigos, né, professor Zé Elias? Professora Ilse, fala para a gente um pouco, a partir daquele congresso que ocorreu lá em Gramado, né, e a própria consolidação da Ampiconte, porque aquele momento ali nós podemos dizer que a Ampiconte já estava organizada. A partir daquele congresso, como foi possível apontar um delineamento do campo de contabilidade no Brasil, dado que você esteve à frente da diretoria científica logo no início? Inicialmente, obrigada aí por estar conduzindo os trabalhos, Andréia.
eu já tive a oportunidade, num outro momento, no Congresso da UNB, em que a Andrea também conduziu os trabalhos, que faz de uma forma maravilhosa. Jorge, ela avisa lá no final que a gente tem mais 5 minutinhos. Enfim, então, obrigada, Andrea. Agradecer à diretoria, em nome do Zé. É importante esse resgate da história, e talvez para nós que começamos, talvez mais ainda faz sentido lembrar de detalhes, né? E dizer que evoluímos, mas evoluímos bastante pé no chão. E aí eu gostaria de resgatar algumas questões. Eu vou voltar só nesse primeiro congresso, que eu lembro, como diretora científica, aquela preocupação, de um lado, Jorge sem dinheiro, de outro lado, o Fábio, que nos convidou, e a gente se sentiu assim, no compromisso com o Fábio, a confiança que ele teve no nosso trabalho. Eu me lembro que eu cheguei e falei para o Jorge e para o Fábio, uma semana antes da realização do evento, e falei: olha, nós só temos 26 trabalhos submetidos, são 14 programas e só 26 trabalhos. E o Fábio, como de costume, uma resiliência assim, invejável, falou assim: Ilse, então vão ser os 26 trabalhos, valeu o nosso esforço. Então, muito, muito legal ele naquele momento. Para nossa surpresa, na virada da meia-noite do encerramento das inscrições, nós chegamos no primeiro congresso com 14 programas, nós tivemos 289 trabalhos submetidos e organizados para aquele hotel, uma quantidade de salas muito pequena, então aprovamos 49, ou seja, até uma desfeita, 289 trabalhos, e nós acabamos, então, de alguma forma, com 49 trabalhos apresentados. E isso depois, na sequência, no segundo ano, que foi no Hotel Pestana, em Salvador, 432 trabalhos. No terceiro ano, em que a gente teve, como o Fábio falou, a combinação com o IAR, já dando aquele caráter internacional. Depois, o quarto evento, nós tivemos 326 trabalhos, foi realizado em Natal. O quinto, com 302 trabalhos em Vitória. O sexto evento em Florianópolis, com 294 trabalhos. E o sétimo congresso em Fortaleza, com 342 trabalhos. Então, sempre beirando algo assim. Isso nos deu um alicerce importante na Ampconte, no sentido de que realmente as pessoas queriam esse evento, e isso para a gente foi muito importante. Eu queria também fazer um registro, sem dinheiro nenhum. Na época eu era coordenadora do programa da FURB, a gente precisava receber esses trabalhos. E eu conversei com o pessoal da FURB, hoje é o coordenador do programa, o Tarcísio, como nós podemos ajudar a Ampconte sem dinheiro a resolver isso? Ele disse: tem aí um programinha e tem uns meninos aí da FURB que podem te ajudar nisso, vamos lá, vamos resolver isso. E aí a gente acabou conversando com os meninos, e esse sistema nos serviu durante 7 anos, ou seja, talvez assim, não fomos tão profissionais para organizar o evento, mas de alguma forma viabilizamos essas questões, né? Então, acho que o evento, ele a Ampconte, ela iniciou em janeiro, formalmente, né? Em janeiro de 2016, mas, de fato, o congresso foi
iniciou em 2006, né, professora? 2006, isso, perfeito. E não 16, Faz tanto tempo, né, que a gente acaba até se confundindo nos anos. Mas 2007, então, o primeiro evento, e era importante a gente ter o congresso, porque até então a gente tinha o congresso como uma pontuação na CAPES. Então, nossos programas, eles precisavam muito de congressos, de espaço para apresentar trabalhos, embora a gente tivesse o ENAMPAD, mas o ENAMPAD, ele tinha uma dimensão muito diferente daquilo que... do espaço que a gente desejava. Então, esse congresso, ele ajudou bastante os programas nessa evolução científica, no sentido da gente melhorar a questão da pontuação. Mas já desde assim, das primeiras falas, e sempre com a ajuda do Piotr, veio a questão da gente precisar de um periódico da associação, onde entrou a ASA e o Piotr assumiu a ASA, ele dizendo, eu sou da física, mas eu... de alguma forma eu quero ajudar vocês. E aí onde que ele ficou como editor durante 2 anos, e depois acabou que passando para as mãos do professor Alonso. E aí depois seguiram aí o Edilson Paulo, o Zé, o Paulo Cunha. Então a gente teve já desde aquele momento um trabalho, ainda que pequeno, mas se preocupando com um periódico de qualidade para a área. Também, paralelamente, teve a questão que o Fábio, de certo modo, comentou, que a gente ajudasse ou na criação ou na sustentação de periódicos. Você imagina, assim, dos nossos 39 periódicos, a maioria era... A USP tinha classificação B1, depois a BBR com classificação B2, o restante era B3, B4, B5. Quem que mandaria um trabalho por uma B5 como tal? Então, a gente precisava fortalecer esses periódicos. Então, vários periódicos foram criados, vários periódicos sustentados dessa forma, os programas se ajudando, assumindo o compromisso de submeter trabalhos para que esses periódicos, então, vingassem. E isso foi importante no fortalecimento científico da área. Junto com isso, e o Fábio sempre teve um papel importante aí, no sentido das relações, e eu queria destacar esse aspecto da visibilidade. A associação, ela deu muita visibilidade para a nossa área. O Fábio destacou já nomes, eu com medo de esquecer algum nome, eu vou falar mais dos fatos. Mas a gente teve, até 2007, o Tomás, acho que é 2007, que terminou o mandato do Tomás. E eu estive naquela reunião na CAPES e lembro que ele combinou o seguinte com o pessoal da administração: a contabilidade ela vem crescendo, ela vem criando uma identidade, assim como a psicologia, dentro da administração, e nós temos que apoiar a contabilidade. Então, é importante que o adjunto sempre seja da contabilidade. Então, eu gostaria, antes de sair da CAPES, que se assumisse esse compromisso. E, realmente, no período seguinte, o Becker assumiu como coordenador de área na CAPES, e aí nós tivemos o Reinaldo Guerreiro como o adjunto dele. Depois nós tivemos a Eliane,
e tivemos 2 adjuntos, tivemos a Márcia De Luca, para o mestrado acadêmico, mestrado doutorado acadêmico, área acadêmica, e o Aridelmo um pouco mais adiante para o profissional. E eles repetiram o mandato, então, 2 mandatos, a área contábil, quer dizer, contemplada com o adjunto. E da mesma forma, agora, com o Garido, a gente tem o Márcio, novamente, então, da nossa área. Então, esse é um espaço que Ampiconte ajudou a galgar, ajudou com essa identidade da área, conquistar esse espaço. Estou falando, então, da CAPES, onde conquistamos um espaço, não no sentido de dizer que não temos capacidade, mas é importante a gente ter essa representação, que a gente recebe as notícias antes. E essas pessoas todas, elas não mediram esforços para, de alguma forma, nos esclarecer do que é importante, do que a gente precisa fazer, de como a gente precisa melhorar. E, ao mesmo tempo, num primeiro momento, o Fábio como presidente, num segundo momento, eu como presidente, e o Jorge sempre bancando o financeiro, né, Jorge? A gente sempre, de alguma forma, tentou trazer essas pessoas para o nosso evento, para que eles também pudessem presenciar o quanto que a área estava se consolidando, o quanto que a área estava sendo capaz dela criar sua própria identidade. Falei da CAPES. Depois os colegas podem complementar, a gente acaba esquecendo algumas questões. De outro lado, a gente tem o CNPq, e o Fábio falou também do Clóvis e do Tomás, que tiveram um papel importante, especialmente o Tomás, de um membro da área contábil fazer parte do comitê, e isso nos está assegurado como tal. Então, a gente teve como primeiro membro da área contábil o Fábio, que ficou um período de 3 anos. Depois a gente teve eu fiquei 3 anos, a gente teve o Marcelo Álvaro por mais 3 anos, e eu agora estou voltando, porque há alguns, digamos, alguns requisitos para a gente assumir essa função, e a gente ainda está com uma quantidade pequena de PQs. Então, eu queria dizer assim, a Ampiconte, ela teve um papel importante no sentido de fortalecer esse lado científico da nossa área, mas também de dar essa visibilidade que, de alguma forma, nos ajudou. E a gente fala muito do produto, então, do congresso, que foi o primeiro produto do evento, mas eu diria assim, o segundo produto foi essa visibilidade, e o terceiro produto, acho que são os periódicos. Em relação ao crescimento da área, veja, a gente, em 2007, quando foi o nosso primeiro evento, a gente tinha 14 programas e apenas um doutorado. E vindo aí para hoje, talvez tenha diferença aí de algum número, porque isso também tem dinâmica na CAPES, as pessoas acabam pedindo incorporação de programas, que hoje é uma tônica da CAPES. Estamos hoje com 32 programas. Estamos com 14 doutorados acadêmicos e 2 doutorados profissionais. Talvez a gente não tenha chegado ainda no número que o Fábio
estava prevendo lá em 2007, na carta, que nós nos divertimos muito, achamos que ele estava mais do que sonhando, no primeiro congresso, falar da quantidade de doutorados. Mas você vê o salto que a área deu. E esse salto, ele não se deu só em quantidade, ele também se deu em qualidade. Para a gente ter, num período de 15 anos, nem isso, 14, sair de um doutorado para 14 doutorados acadêmicos é um salto enorme. Isso quer dizer, a cada ano nós temos um doutorado novo, não exatamente assim, porque a gente teve um boom num determinado momento, mas olhando assim dentro de uma linha de tempo, daria isso. E já com 2 doutorados profissionais, e mantendo aí 32 programas. E aí eu gostaria, Andréia, se ainda me sobra um tempinho, eu gostaria de olhar um pouco agora para frente, eu dividi minha fala assim, numa retrospectiva, o que a gente enalteceu aí nesse período e o que a gente está olhando dali para frente. Algo que eu vejo importante é a proporção que a gente tem dentro da grande área. E aí eu estou falando administração e contabilidade. A administração, contabilidade, hoje tem 185 programas. Nós estamos com 32 programas. Se a gente olhar isso dá algo em torno de 17% aí. Eu fiz esse cálculo aí agora falando, pode ter alguma diferença, mas também não estamos numa aula de contabilidade que o débito e o crédito tem que fechar, né? Mas mais ou menos isso. E aí, se a gente olha para o CNPq, a quantidade de bolsas que a gente tem, e a queda de investimentos do governo para a pesquisa, talvez seja algo importante a Ampiconte olhar. Nós temos hoje, são 9 pesquisadores nível 1. Isso, olhando na área, estaria mais ou menos compatível. Mas aí nós temos numa ponta ou na outra. Nos faltam pesquisadores ali no meio. Por que eu falo dessa preocupação? Porque para a gente cair, hoje o Fábio e eu, nós estamos como nível 1A, mas para a gente cair diante do pessoal novo, produtivo, enfim, a gente não precisa de muito. Então, nós podemos perder espaço ali. E aí, como nós estamos mais concentrados no 1D, no limite inferior, para a gente cair para o nível 2, também a gente não precisa de muito. Então, hoje nós temos 9 pesquisadores, eu falo da área contábil, no nível 1. E temos 25 pesquisadores no nível 2. Isso dá 34 pesquisadores PQ, dentro de um montante de 205 da área da administração. Ou seja, temos algo em torno de 17%. Então, me parece que esse número está bom, mas se a gente não olhar para frente, a gente pode perder esse espaço, dado a falta de recursos, dado o rigor e dado o crescimento de determinadas áreas. Me preocupa especialmente a nossa postura enquanto área contábil, não buscando tanto a internacionalização de publicações e dos próprios programas. E ele é um elemento importante. Só para a gente ter uma ideia, na proporção 1:1 corresponde a... ou seja, 1 B2, eu preciso de 8 B2 para ter um equivalente 1:1. Como nossos periódicos nacionais são A2 ou menos, nós temos que publicar lá fora. E se o pessoal da administração continuar avançando
especialmente o pessoal da área financeira, tem mais esse perfil, a gente pode perder esse espaço. Então, acho que esse é um aspecto importante, olhando para frente, assim, a preocupação e onde que eu acho que a gente precisa conversar mais. Uma outra preocupação que eu tenho é em relação ao impacto. Os nossos periódicos, talvez a gente tenha ido assim, muito para o extremo, ou nós olhamos tudo lá fora e esquecemos aqui e não conseguimos publicar, ou eu tenho um trabalho com literatura nacional e parece não ser tão interessante. Me parece que agora a gente está tentando buscar esse equilíbrio e os avaliadores estão mais atentos a isso. Você não pesquisou literatura nacional, e aí ele pede para a gente estar colocando alguma literatura nacional. Se a gente não olhar dessa forma, os nossos periódicos não terão impacto. E a analisação é muito forte nos nossos órgãos de fomento e de avaliação, de considerar isso, qual é o impacto da nossa produção. Então, o que fazer? Talvez esse seja um tema de discussão importante, sob o ponto de vista da consolidação da área, no sentido do crescimento da área, sob o ponto de vista científico. O que fazer para a gente ter maior impacto? E a gente tem sempre os coordenadores de área, eles têm olhar para a sua área, mas eles também têm limites do que as áreas mais duras vêm fazendo. Outro dia eu desci na CAPES no elevador e aí a gente falando do Qualis, e aí ele falou, o que é Qualis? A gente tem um ranking de periódicos aqui, mas qual que é o impacto desses periódicos? Não, mas esse é um Qualis interno, mas assim, a partir de que número vocês consideram o impacto? Quer dizer, a gente está falando de ter o impacto, a gente nem está falando a partir de que número. Então, você vê como a gente acaba tendo uma dificuldade de estar discutindo essas questões. Então, acho que são dois elementos assim, que eu vejo importantes de discussão e que são desafios, certamente, que a associação, de alguma forma, pode estar ajudando. Especialmente nas discussões. E por que eu falo isso? Porque eu me lembro, assim, num determinado momento, Ampiconte, eu não lembro se era na gestão em que o Fábio era presidente, ou eu era presidente, mas o Fábio sempre foi uma pessoa muito presente nas discussões, naquilo que a gente pretendia, enfim. E teve um momento que a gente fez uma avaliação de cada programa para saber como é que estava o desempenho do programa, onde o relatório não estava bom, que pontuação que não estava boa, e isso ajudou muito os coordenadores de melhorar o relatório, de melhorar a produção. E a gente teve, na avaliação seguinte, um reconhecimento desse esforço, enfim, e se trazia realmente os membros do comitê, ou enfim, coordenador de área e o adjunto, para estar discutindo, ou seja, num dia a gente se reunia para avaliar os programas, no outro dia a gente queria ouvir qual que era a percepção deles, isso ajudou bastante. E eu vejo agora, em relação ao impacto, também isso. E eu até tenho um receio da gente apostar tanto no impacto quando esses indicadores têm sérios problemas de tempo, enfim, da autocitação, e aí até onde que vai a postura adequada do pesquisador em relação a isso. Então, acho que um pouco aí que eu dividi então a minha fala do passado, da importância do Congresso, dos elementos adicionais da Ampiconte e que foram importantes, e olhando um pouco para o futuro, talvez não tanto tão ousado quanto o Fábio, né, de pensar tantos doutorados, mas alguns elementos que acabam preocupando a gente
enquanto pesquisador, enquanto, enfim, à frente de um programa, do que fazer. Muito obrigada a todos que estão prestigiando e especialmente a vocês que estão organizando essa live. Obrigada, professora Ilse. Eu queria emendar, né, essa sua fala para ouvir o professor Hernani, no que diz respeito à criação dos PPGs, né? Você falou hoje nós temos 32 programas de contabilidade no Brasil, e no período que o professor Hernani esteve à frente da Fonte, como é que foi para estimular os diversos cursos de contabilidade no Brasil a organizar outros PPGs, professor? Muito bom. Muito obrigado. Eu quero agradecer à diretoria da Amconte, Zé, da Elias, Edilson, Andréa, Marcelo, pelo convite para participar dessa live, né? Cumprimentar também a diretoria pela iniciativa, né, de realização desses eventos. A gente tem tido a oportunidade de acompanhar. Já vi ali que o Zé postou que, eu acho que dia 14 de julho teremos mais um evento. Então, a gente está acompanhando de perto isso e muito entusiasmado. Realmente, trabalho muito bom que está sendo feito aí pela diretoria. Meus cumprimentos. Também uma satisfação muito grande, né, de poder estar na sala aí com o Jorge, com a Ilse, com o Fábio, né, os estimados amigos amcontianos, né? É sempre uma grande satisfação, de fato, a gente poder, mesmo que não presencialmente, mas poder se encontrar e conversar um pouco. Também quero saudar a todos que estão acompanhando aí a live, né? E dizer que, na verdade, a gente tentando, às vezes, procurar como foi possível, ou eventualmente, que papel teve a Amconte no fomento, né, na criação de novos programas, né? Assim me ocorre, de fato, né, essa transposição de 13, 14 programas lá do início para hoje 30 e tantos, né, 32, mais especialmente doutorados, né, que a gente tinha um doutorado e durante muitos e muitos anos, quase 30 anos, né? Então avançamos bastante aí também nessa linha, e isso é importante dentro do que a Ilse estava comentando há pouco, né? Da qualidade da produção. O doutorado, sabidamente, né, permite um avanço aí na qualidade da produção e tal, e isto para a área é fundamental, né? Muito importante. Então, eu fico imaginando que a Amconte, de fato, tem um papel interessante digamos, na criação de novos programas, e eu vejo assim que os congressos, né, desde o já comentado congresso da Gelada Gramado, né, em 2007, no Hotel Serra Azul. Aliás, quero agradecer as palavras carinhosas do Fábio, do Jorginho, todos. Eu acho que desde aquele momento, né, os congressos, para mim, eles têm um efeito sinérgico, né, e as pessoas permite, né, que as pessoas se encontrem. Então esses encontros eles têm essa capacidade, né, de provocar uma certa sinergia, né. Então eu fico assim imaginando que muitos participantes, né, que desde o primeiro congresso, mas enfim na sequência também dos congressos, né, poderiam estar já cogitando de alguma forma criar algum PPG nas suas instituições, né? E o ambiente do congresso, tudo o que acontece, tudo que gira em torno do congresso, o ambiente, né, especialmente, eu acho que ele acaba por contagiar também. Eu acho que ele é um elemento contagiante, né? Isto até porque as pessoas que eventualmente teriam essa intenção, né, vão procurar conversar trocar ideias, né, por exemplo, com a diretoria da Amconte, com os próprios coordenadores, né, de programas associados que ali estão. Então é um momento muito rico, né, de troca de experiências, e que eu acho que é um fator importante para
a gente poder marcar, digamos assim, a importância da Ampconte na criação de novos PPGs, né? No Congresso ainda também a gente sempre tem, por exemplo, as falas, né, da própria diretoria, né, da Ampconte, falando sobre novos projetos, novos PPGs, falando sobre as realizações, né? E isso também, né? Inclusive a fala também de representantes da CAPES, CNPq, que desde o primeiro momento, né, sempre foram convidados, né, para também tratar de temas de interesse dos programas, né, esclarecendo dúvidas, né? Eu acho que esse também é um elemento que pode se colocar como estímulo, né, para a criação de programas, porque volto a imaginar assim, pessoas que estão ali acompanhando vão se inteirando um pouco mais, né, desse processo todo e começam a ter, digamos, um estímulo, né, a partir daí. Tá? Então, eu acho que os congressos têm, para mim, assim, particularmente, um papel importantíssimo. Né? Por outro lado, as diretorias, sistematicamente, isso desde a primeira diretoria, passando todas, tem se colocado sempre à disposição, né, de todos os interessados para conversar sobre possibilidades de criação de PPGs, né, e efetivamente tem auxiliado muito fortemente na elaboração de projetos, inclusive de criação, né, como a Ilse até falou, né, a questão, por exemplo, de ajudar os programas já existentes, né, ajudando a discutir as dificuldades e ajudar no sentido de que esses programas possam alcançar, né, uma melhor nota na CAPES, né, e com isso elevar o nível também dos programas todos, né, mas, sobretudo, um trabalho assim sempre de estimular a criação de novos programas, né? Então acho que as diretorias de uma forma geral, desde a primeira, a gente tem tido essa preocupação, né, de debater com todos os interessados, colocar à disposição para ajudar, trabalhar junto nos projetos, debater os projetos, né? Isto em várias situações, né, a gente pôde testemunhar isso. E é muito prazeroso depois verificar que esse programa conseguiu, né, aprovação na CAPES para funcionar a partir desse trabalho. Né? Então, acho que isso é bastante relevante também. Tem uma outra contribuição que eu acho que pode, eventualmente, acontecer, talvez não tão diretamente via Ampconte, mas especialmente por programas associados, que, no fim, representam a associação, né? Por exemplo, em programas de oferta de Dinters, né? Porque há uma possibilidade nessa atividade, né, de os participantes também, né, poderem, de alguma forma, né, se encorajar, né, e pensar na criação de algum programa na sua instituição. Nesses Dinters, a gente, quando está em atividade, por exemplo, na sede da IES receptora do curso, a gente tem a oportunidade de conversar com os gestores, né, que muitas vezes os professores estão mobilizados, interessados, mas precisa ter um apoio de cima, né? Então, a gente muitas vezes pode, e acontece, né, de poder debater com os gestores, mostrar a importância, né, da criação do programa para a qualificação profissional, inclusive, né, dos assistentes do curso, né, daqueles que estão fazendo o curso, inclusive em linha com a própria criação da CAPES, né, que prevê exatamente isso, formação, né, de pessoas qualificadas, né, para atuar tanto no nível público como privado, né? Então, esse é um papel específico, né, da pós-graduação, qualificar cada vez mais as pessoas, né? Então, eu acho que ali a gente também tem digamos assim, um ambiente favorável para que se possa, digamos, estimular, né,
a criação de novos programas, né? E isto eu acredito que tem funcionado, porque, né, quando a gente vê essa trajetória, né, que a gente conseguiu fazer desde a criação lá em 2006, alguma coisa me diz que, de fato, né, esses eventos e essas iniciativas, né, acabam, de fato, contribuindo para que se tenha a criação de novos programas, né? Eu acho também que a criação foi comentado, né, pelo Fábio, pela Ilse, né, a criação de revistas científicas da área, né, isso aconteceu naquele período que citado pelo Fábio lá, né, no final de 2005, em Santa Catarina, quando a gente, na verdade, aquilo estava tudo meio junto, a gente estava discutindo a criação da Unconte, mas, ao mesmo tempo, pressionado, inclusive, pela própria CAPES, né, que passaria a não admitir mais pontuação por congressos, por artigo publicado em congressos, né, a gente se mobilizou. Então, foi no mesmo evento, a gente tratou dessas coisas. De um lado, criar a entidade para poder ter uma representatividade junto a CAPES, CNPq e esses setores, e depois ser reconhecido nessas instâncias, né, como já foi referido. Mas a gente trabalhou junto, né, também a questão da criação de periódicos. E eu acho que isso é outro elemento interessante, porque no momento que a gente criou mais possibilidades de difusão de artigos, né, muitos professores se sentiram encorajados em publicar, né, e isto é fundamental para quem quer criar um PPG. Quer dizer, a produção, de fato, a produção científica, ela tem um peso enorme, né, na criação de um PPG, como na sua continuidade, né? Então, eu acho que também esse movimento articulado aí, mesmo antes da Unconte acontecer oficialmente, né, mas já esse grupo já vivendo a ideia da Unconte, também trabalhou nessa linha, né? E eu acho que isso também foi digamos assim, algo que possibilitou, digamos, a própria criação de novos programas, né? Eu acho que, para mim, assim, esses são elementos importantes, né, que contribuíram para que a gente desse essa caminhada que deu, né, até agora, chegando nessa quantidade de programas, né? E, claro, agora, na medida que a gente vai tendo mais doutorados, né, vai formando mais doutores, é natural que, né, se tenha mais possibilidades de criar programas, mas acho que o importante agora, esses programas que se criam já vão ser criados dentro de um ambiente de uma associação, né, onde terão todo o apoio, né, da própria entidade, da diretoria, mas de todo o corpo associativo, né, que isso eu acho que é importante também. A associação foi criada com essa intenção, né, desse apoio mútuo, né? Isto eu acho que a Unconte está fazendo muito bem desde o início, né? E isso também tem proporcionado, né, que a gente avançasse aí na criação de novos PPGs e melhorasse o próprio posicionamento dos PPGs, né? Então, assim, são algo que me ocorre, né, quando a gente fica imaginando, bom, qual foi o papel da Unconte aí nesse processo, né? Eu devo dizer que eu estou intrigado ainda, Jorginho, eu não me lembrava mais desse R$1 aí que acabamos não consagrando, assinando. Deve ter sido o Anísio, eu acho que eu fui influenciado pelo Anísio, viu? Porque eu sou um cara de coração mole, sabe, né? Eu não sou tão duro assim. Mas enquanto o Jorginho estava falando, eu estava vendo o chat bombando aqui, né? Todo mundo dizendo que era testemunha da cobrança do boleto, aquele troço todo. Estava bombando aqui. Você estava na boca do povo aqui enquanto estava falando, sabe? Gente, minha participação fica por aqui, não quero estender mais. Uma vez mais agradecer, cumprimentar, muito feliz de poder estar vivendo aí esse momento, tá? E cumprimentos mais uma vez para a diretoria. E um grande abraço para os queridos amigos.
e a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Obrigada, professor Hernani. Eu acho que, por fim, eu queria fazer uma pergunta comum para todos que estão aqui, os nossos convidados que tiveram a fala. E hoje, como é que a gente olha para frente e vê de que forma que a Ampliconte pode cada vez mais apoiar os nossos programas de pós-graduação, especialmente porque hoje nós estamos vivendo uma mudança profunda, né? Parece que vem grandes mudanças por aí. E aí nós gostaríamos de ouvir um pouquinho o professor Fábio, a professora Ilse, o professor Hernani e o professor Jorge. Professor Fábio. Aí uma pergunta de 100 trilhões de dólares, né? O que a gente tem a fazer? A sociedade está confusa. Nunca a humanidade se percebeu numa situação em que todas as referências sumiram, todas. Então, do ponto de vista das organizações, o conflito saúde-economia, o conflito política e saúde, ou seja, essas questões estão na cara da gente e eu entendo que é um momento importante para nós voltarmos às origens. Então, a nossa pesquisa está ligada às entidades, às organizações, o que elas precisam, e eu acho que, para mim, esse é o grande fio da meada. O que as organizações precisam hoje? Eu tenho conversado com algumas empresas familiares, o Daniel, que está aí, está conduzindo um trabalho, né, que vai ser apresentado no Congresso USP, e para mim esse é o pulo do gato, é voltar às origens. O que é necessário em termos de pesquisa? Mas o outro lado, viu, André, que eu acho que para mim é o que mais é complicado, é que essa crise pegou as pessoas de várias maneiras. Então, o estado mental das pessoas, para mim, é o principal. Todo mundo foi muito afetado. Tem gente que não consegue dar sequência à pesquisa porque está trabalhando em condições muito complicadas, quer dizer, divide o espaço, né, com filho, com vó, ou seja, é alguma coisa que mexe com a maneira da gente enxergar o mundo. Quer dizer, e isso veio muito, muito rápido. Então, eu diria o seguinte, que o voltar às origens é, dentro daquilo que a gente está fazendo, olhar o que as organizações realmente precisam. Aqui nós temos grupos bem heterogêneos de pesquisadores, e temos pesquisadores que pesquisam e publicam para pesquisadores, e eu respeito isso. Mas, independentemente disso, olhar para as organizações, o que elas precisam do ponto de vista de informação, do ponto de vista de olhar de uma maneira diferente, porque é muito fácil dizer que vem um novo normal, mas eu não sei o que é isso. Ninguém sabe. E, na verdade, não vai existir alguma coisa tão comum. Nós estamos vivenciando discussões sobre o home office, por exemplo, que virou uma coisa importante, e eu não tenho dúvida que é importante, mas eu não acredito que a médio e longo prazo, e médio e longo prazo não é esse ano, tá, pessoal? É passar 2020 e assim vai. Não há dúvida que ele será enfatizado, discutido, mas nós começamos, inclusive, a perceber os problemas e esquecemos as vantagens. Então, eu acho que o equilíbrio é nessas duas coisas. Uma é o que as organizações precisam e o outro, muita atenção, carinho, tempo com as pessoas. Pode ser que você só tenha que ouvir as pessoas. Pode ser. Mas pode ser que você tenha que orientar numa dimensão muito maior do que você gastava tempo no passado. Por quê? Porque as referências sumiram. Quer dizer, nunca o mundo viveu uma situação dessa. Não tem para onde olhar. É mais ou menos como ter um avião grandão, que precisa de 600, 800 metros de uma pista para decolar, e ele só tem 5. Então, a cada mês, nós aprendemos alguma coisa. Eu diria que a minha cabeça, nesse momento, está direcionada para isso. A última coisa, nós estamos muito pressionados com 2020, e não há dúvida, é o imediato. Mas tudo que a gente puder pensar para um horizonte maior, você vai perceber um ganho depois. Nós estamos pensando isso na parte econômica, na vida da gente, na questão das pesquisas, propriamente dito, e o máximo do meu achismo
para por aí. Obrigado, André. Devolvo a palavra. Obrigado. Obrigada, professor. Professora Ilse, como é que a Ampiconte pode... A senhora está com o microfone... Acho que abriu, né? Abriu? Sim. Eu pesquiso as pessoas e, portanto, eu vou nesse caminho. Estamos com uma geração que aprendeu a trabalhar face a face, uma geração que aprendeu a conviver com pessoas no seu ambiente de trabalho. E estamos sendo obrigados a fazer isso de forma diferente. E isso, talvez a gente não esteja pronto. E há um caminho. Então, a gente percebe os órgãos avaliadores dizendo você precisa fazer isso, mas ela não entende que não estamos prontos para fazer isso. Por exemplo, a CAPES está nos exigindo até final do mês alimentar o Sucupira com os 10 principais trabalhos de um programa. E a gente não tem quem fala para a gente como que eu avalio os 10 principais trabalhos de um programa. Que trabalhos são esses? Quando que eu considero ele relevante ou não? E a gente gostaria de conversar com alguém, porque é assim que nós aprendemos a fazer as coisas. E nós não temos alguém que faça isso. Então, acho que as lives elas estão sendo um meio rápido, e que, de alguma forma, estão nos ajudando a minimizar um pouco esse sentimento de estar perdido, de não saber qual é o nosso rumo. Eu acho que a Ampiconte, ela, nesse momento, ela tem um papel bastante importante fazendo o que ela está fazendo, trazendo as pessoas para conversar, reunindo pessoas, ainda que não seja algo presencial, mas pelo menos a gente está se sentindo mais próximo, a gente está sentindo que os outros têm dúvidas semelhantes, têm desafios semelhantes, e como eles estão fazendo isso. Então, acho que esse papel que a Ampiconte está fazendo agora, e de períodos mais curtos, tudo isso a gente precisa aprender. Quer dizer, antes a gente tinha um período de uma manhã inteira de aula, agora a gente tem 1h30, 2 para estar conversando. Então, acho que esse é um papel importante da associação nesse momento, nos tirar essa angústia de estarmos sozinhos, de só nós termos os problemas e de nos colocar junto com outras pessoas para conversar e perceber que tem tantas pessoas que têm os mesmos problemas ou muito mais problemas do que aqueles que eu imagino que eu tenho, ou talvez o meu problema seja tão pequeno perto do que o outro tem, que eu não percebo isso. Mas eu estou certa que a gente também está aprendendo, e eu acho que a Ampiconte está fazendo um papel muito legal nesse momento, fazendo da forma como ela está fazendo. Quer dizer, não é um congresso que tem 4 dias, 3 dias de duração, mas são momentos de interação e que nos aliviam dessa solidão, dessa angústia, dessa privação do contato com o outro. Então, muito obrigada a todos, especialmente essa diretoria que nos oportunizou esse momento tão legal. Obrigada, professora Ilse. Professor Jorge. Bom, eu vou ser bem objetivo e pelo menos o que eu penso. A pós-graduação ainda exerce um papel importante na formação de docentes. Eu vejo que é importante no lado empresarial, do lado das empresas, mas ainda vejo como um importante instrumento de formação de novos professores. E eu me vejo, quando nós tivemos as discussões, que ainda nós estamos muitas vezes consertando o carro em funcionamento quando a gente trata de normas internacionais de contabilidade, por exemplo, não é? Porque a gente ainda tem várias discussões que ainda têm
tem uma mudança cultural bastante relevante e a gente não consegue deglutir isso pelo menos vejo dessa forma. Então, muitas vezes, nós professores, nós agimos e nós atuamos em questões comportamentais como se a gente está dando aula, mas a gente está dando aula como se tivesse, o carro está em andamento, mas a gente tem que continuar dando aula. Uma outra reflexão que eu faço, pelo menos da minha cabeça, eu tenho mais dúvidas do que alguma coisa mais palpável para opinar sobre o papel da Ampconte e o caminho da pós-graduação. Porque eu vejo que o papel importante que a pós-graduação poderia propiciar nesse momento, nesse contexto, nesse ambiente pós-pandemia, seria a gente ainda utiliza um velho discurso de informações para o usuário, só que hoje em dia você não tem mais usuário em termos de preocupação para informação contábil, mas sim, é sobrevivência. Então, eu tenho muito mais, pelo menos penso eu, que nós temos que ter reflexões, discussões que nos ajudem a encontrar um caminho. Eu particularmente, não vejo ainda uma discussão razoável para possíveis soluções. Eu acho que a gente tem que esperar, a gente não sabe ainda como é que vai se comportar para a gente poder ter alguma coisa um pouco mais palpável. Mas eu me preocupo muito com a questão dos professores. Obrigada, professor. Professor Hernani. Oi. Eu vou um pouco em linha aí com o que o Fábio falou, né? Eu sempre tenho comentado um pouco essa questão do desenvolvimento da pesquisa, né? Em geral, muito distante do objeto, né? Então, claro que eu reconheço todas as dificuldades que a gente tem em termos de dados, né? Que a gente possa ter e confiar, né? Para desenvolver trabalhos nessa linha. Então, a gente acaba partindo sempre de dados, né, de grandes organizações, dados que estão lá na Economática, e, enfim, e tal, e trabalhando, né, em cima desses dados, desenvolvendo os nossos estudos, concluindo, tendo uma boa produção, enfim, qualificada, mas o resultado disso para a nossa sociedade, né, para a nossa comunidade, para as pessoas, né, e que como é que a gente... Então, assim, eu acho que uma preocupação que eu poderia, de alguma forma, comentar, e como a Ampconte poderia, talvez, ajudar nesse processo, é trazer um pouco para o debate, né, esses caminhos que a nossa pesquisa está seguindo, né? Para onde é que está indo a nossa pesquisa, para onde a gente deveria estar indo. Então, como é que a gente poderia, de alguma forma, discutir isso? Eu acho que esse poderia, talvez, a Ampconte liderar algum tipo de debates nessa linha, né? De a gente poder verificar, bom, como é que nós estamos caminhando com a nossa pesquisa e quais são os resultados palpáveis, né, dessas pesquisas, não só do ponto de vista de pontuação, que, infelizmente, é necessária, é muito importante, né? A gente está um pouco premido em função disso, mas especialmente assim, bom, mas eu ajudei aquela organização a melhorar, né? Isso é que às vezes me inquieta bastante, né? Como é que a gente pode alcançar isso, né? De alguma maneira, ajudar as organizações, né, a melhorar e, consequentemente, isso vai trazer uma melhora para a vida das pessoas de uma forma geral, né? Talvez um outro aspecto que eu acho que poderia também se colocar assim em debate, enfim, seria a gente criar redes de pesquisa, né? A nossa área ainda carece disso, né? A gente acha que poderia ter, né, um desenvolvimento maior até da nossa pesquisa, inclusive mais qualificada, enfim, se a gente tivesse essa pesquisa desenvolvida em redes, né? Isto potencializaria, né, a pesquisa de uma forma geral, né? Nós ainda pesquisamos muito isoladamente, né? Então,
A maioria das produções é o orientando com o seu orientador, né? Ou, enfim, ou eventualmente com algum colega, né? Mas a gente abrir um pouco isso e trabalhar numa perspectiva mais de rede, eu acho que é também algo que poderia talvez se trazer aí para um debate, né? Também, a exemplo dos colegas, quero agradecer uma vez mais, né, o convite, a possibilidade de estar batendo esse papo aí no dia de hoje, né, e cumprimentar a Amconte e a sua diretoria por essa iniciativa. Um grande abraço a todos também. Obrigada, professor Hernani. Então, nós queremos agradecer a todos pela participação. A gente está caminhando para o final dessa live. Eu queria lembrar a todos que estão participando aqui que a Amconte, ela é uma associação que só existe porque pesquisadores, programas de pós, porque o professor Fábio Fresati, a professora Ilse, o professor Hernani, o professor Jorge Tatsumi e tantos outros que vieram antes de nós, eles realmente pensaram como é que a gente melhora o campo da contabilidade, como é que a gente se organiza para fazer frente e apontar até soluções para os problemas brasileiros, né? Uma associação, como todos nós sabemos, ela só existe se ela tiver uma finalidade como essa, onde as pessoas encontram objetivos comuns, onde pensam a contabilidade de uma forma mais voltada para a sociedade, e nessa sociedade a gente tem empresas, tem pessoas, tem microempresas, tem escolas, tem organizações de modo geral. Então, nós agradecemos, continuamos pedindo o apoio de todos os professores e pesquisadores que aqui se encontram, para que a Amconte possa seguir adiante com esse projeto de discutir os problemas brasileiros aqui no campo da contabilidade. Nosso agradecimento, eu passo a palavra para o nosso presidente, professor José Elias, para dar um tchauzinho para todos nós aí. Professor. André, obrigado. Não estava não, tá tranquilo. Bom, eu só tenho a agradecer de novo, acho que aprendi bastante, muita coisa que estava nos bastidores, né, que apareceram, acho que essas oportunidades são ótimas para a gente conhecer mais nós mesmos, né. Então só tenho a agradecer, realmente foi profundo alguns momentos, foi bem interessante, e muito obrigado, e esperamos todos novamente nas próximas lives aí que teremos. Fique à vontade, André, obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Nos vemos, então, no próximo dia 14 com a nova live. Até mais. Obrigada.